Bom dia, estudantes. Nesse vídeo, vamos entender o experimento do Millikan. Esse experimento determina a carga elétrica elementar, que é de uma partícula atômica, e comprova, também a real existência da carga elétrica. Está aí a foto do Sr. Millikan, Robert Millikan. Basicamente, o experimento era constituído de uma placa carregada positivamente na frente de outra placa carregada negativamente. Aí, entre essas duas placas, nós teremos um campo elétrico uniforme, ou seja, constante. Aí o Millikan borrifava gotículas de óleo carregadas eletricamente negativas entre essas duas placas. Sob essa gotícula, nós teremos duas forças atuando, a força peso, força gravitacional, e a força elétrica, devido a estar dentro de um campo elétrico e estar carregada eletricamente. Variando o campo elétrico, a gente consegue a variação da força elétrica, manipulando o movimento da gotícula. A gente consegue fazer a gotícula descer, subir, em alguns casos, ficar até em repouso. Não se esqueçam que se a gotícula ficar em repouso entre as duas placas, ou descer, subir em MRU, em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, nesses dois casos, a força resultante é igual a zero. Sendo a força resultante igual a zero, eu posso igualar a força-peso com a força elétrica. Foi basicamente isso que o Millikan fez. Vamos olhar o experimento a seguir. Aqui uma animação do experimento. Então a gente vê aqui as duas placas, aqui. Vocês vão verificar aqui o óleo borrifado aqui em cima. Algumas gotículas entram, ficam aqui entre as placas. Elas são carregadas eletricamente. E aqui tem um telescópio, que onde o Millikan olhava essas gotículas, Dei uma olhada, tá vendo? Olha lá, o óleo borrifado aqui em cima. Algumas gotículas vão entrar na placa lá. E aí ele variava o campo elétrico, aqui que ficava entre as placas, alterando aqui o movimento das gotículas. No experimento, sempre se busca um movimento uniforme da gotícula, velocidade constante, seja subindo ou descendo, ou o repouso, para a gente poder igualar a força elétrica com a força-peso, Nessas últimas imagens, a gente consegue ver imagens reais do experimento, que você tem o microscópio com uma escala e uma gotícula de óleo minúscula ali, ó. É através do movimento dessa gotícula que a gente pode igualar a força-peso com a força elétrica e a partir daí determinar a carga elétrica elementar, de apenas uma partícula. Ela tanto faz ela subir ou descer ou até mesmo ficar em repouso. Aí, através dessa escala, a gente consegue saber se ela está em movimento uniforme ou não, Repouso seria parado, como está nessa imagem. Olha ela descendo, Então, aí, com o relógio, a gente consegue saber se ela está com velocidade constante ou não, Aí, subindo também, basta variar o campo elétrico que a gente consegue fazer ela subir. Ao igualarmos, aqui nós temos a gotícula de óleo, força peso gravitacional, força elétrica. Ao igualarmos a força elétrica com a força peso, ou seja, a força resultante é igual a zero, isso acontece quando a gotícula ficar em repouso ou se movimentar em movimento retilíneo uniforme. Força elétrica, sabemos que é a carga elétrica total vezes o campo elétrico. Força peso, massa vezes gravidade. Gravidade temos, massa da gotícula de óleo também é fácil medir. O campo elétrico eu criei, eu sei o valor. Agora a carga elétrica total fica igual ao número de partículas
vezes a carga de apenas uma partícula. Se eu souber o número de partículas, eu tenho a carga de uma partícula, que foi o que ele determinou. Então eu posso escrever essa equação: número de partículas vezes carga de uma partícula, no lugar da carga total, vezes o campo elétrico, igual a massa vezes gravidade. Então, o número de partículas eu tenho, eu sei a gotícula que eu estou estudando, né? Carga elementar é o que eu determinei, o que o Millikan determinou. Campo elétrico eu criei, eu sei o valor. A massa eu consigo medir facilmente, e gravidade também eu tenho. Então fica aí o experimento do Millikan, que determina a carga elementar e comprova também a real existência da carga elétrica nas partículas atômicas. Um abraço, bons estudos!